Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho da energia dessa semana. Pessoal, tô com muito barulho aqui. Como vocês sabem, eu estou em São Paulo, né? Eu tive que vir para São Paulo. Então eu tô num prédio onde estão fazendo um monte de reforma. Então, se vocês escutarem um pouco de barulho, vocês me desculpem. Mas eu decidi fazer o vídeo assim mesmo. Eu preferi fazer com barulho do que não fazer, tá bom? Vamos falar um pouquinho a respeito da energia dessa semana. Hoje a gente já está aí com a energia da lua crescente, já mudamos a energia da lua, então tudo aquilo que a gente manifestou, tudo aquilo que a gente desejou, tudo aquilo que a gente almejou na lua nova, né, que a gente fez lá o nosso ritualzinho de manifestação da lua nova. Agora é o tempo de semear. Essa semana, semana de lua crescente, é a semana de semear, é a semana de nutrir, é a semana de regar a plantinha para que as coisas comecem a brotar, para aquilo que a gente plantou, para aquilo que a gente desejou comece a se manifestar e a florir e que a gente possa colher lá na lua cheia, certo? Então essa semana para isso. A gente entra a semana aí com essa lua crescente no signo de Escorpião, fazendo uma quadratura com o Sol no signo de Leão. Então, hoje, provavelmente, é um dia em que a gente vai se sentir muito mexido. Olhando para questões muito fortes do nosso interior, né? Então, provavelmente é um dia em que a gente vai estar olhando muito para questões de medo, muito para as questões da impermanência da vida, muito para as nossas questões internas em relação a morrer, em relação à vida, em relação à morte e renascer, né? Muito voltados aí para as coisas relacionadas a transformações. Então é um bom momento para a gente fazer aquele mergulho interno, ver aquilo que a gente precisa transformar, o que não faz mais sentido para a gente. Essas coisas que eu tenho falado durante já várias semanas para vocês, né? Esse ano tem nos convidado muito para isso. Essa semana é uma semana que está exigindo um pouco mais da gente, é uma semana onde um pouco mais de tensão, então vamos olhar para isso, certo? Então hoje, né, nós continuamos ainda com a segunda lunação canceriana que aconteceu com o Sol no signo de Leão, certo? Então a gente tem uma lunação canceriana com o Sol em Leão, né? E hoje a gente tem uma lua em Escorpião dentro desta lunação canceriana. Então, assim, gente, a gente vai estar muito mexido em relação a ocupar os nossos espaços, a saber que, né, que o nosso corpo é o nosso verdadeiro lar, a entender que nós somos verdadeiramente o nosso lar, onde encontrar o nosso espaço no mundo, né? Qual o espaço que eu quero ocupar. Então a gente vai estar pensando muito, muito nisso, revendo a nossa própria história, olhando para as coisas do passado. Assim, a gente vai estar fazendo realmente um momento assim de revisão. É uma semana de revisar, de olhar para questões, de revisitar lugares, tá? Isso pode ser um pouquinho doloroso, pode mexer um pouquinho aqui, né, no fundo da gente, mas é uma coisa que se faz necessária no momento, tá bom? Então, o momento da gente olhar para temas mais profundos, como a nossa sexualidade, como a gente se coloca na vida, olhar para aquela nossa criança interna, né, que a gente tem falado tanto, olhar para o que nos dá prazer, o que não nos dá prazer, transformar coisas que já não fazem mais sentido. Tudo isso essa semana é uma coisa pra gente ser olhada, tá? Tomar cuidado também, gente, prestar muita atenção essa semana na nossa comunicação, porque Mercúrio também tá fazendo uma quadratura. Mercúrio está no signo de Câncer e está fazendo uma quadratura com Marte, que está lá domiciliado no seu signo, que é Áries. Então, tomar cuidado com a comunicação, trabalhar uma comunicação mais amorosa, trabalhar uma comunicação mais afetiva, trabalhar uma comunicação que realmente eleve, tá? Cuidado com palavras duras, cuidado com brincadeiras de mau gosto, porque às vezes é só uma brincadeirinha, mas a outra pessoa pode entender mal, pode vir a machucar, a magoar. Então é uma semana pra gente tomar muito cuidado com o que fala e também tomar muito cuidado com aquilo que a gente ouve. Então uma semana assim que eu acho que é para prestar mais atenção, trabalhar mais o nosso silêncio,
sabe? Não falar tanto, ouvir, mas não falar tanto. Se for falar, fala palavras que vão enaltecer, fala palavras de carinho, fala palavras de amor e evitar uma comunicação mais agressiva, porque pode ser que a gente esteja voltado para esse momento aí, estar com um pouco mais de agressividade na nossa comunicação, né? E como o Mercúrio tá no signo de Câncer, pode ser que magoe, que chegue a magoar. Então vamos tomar cuidado para não machucar nem os outros e também pra gente não sair machucado. Vamos ter uma comunicação mais inteligente, certo, gente? Na terça-feira, amanhã, né, dia de mergulhar no oculto. Então prestem atenção a sonhos, vocês podem ter muitas respostas através de sonhos. Acredite na sua intuição, acredite naquilo que ela te diz. É um dia de mergulhar naquilo que está mais oculto. Às vezes é no oculto que estão todas as respostas que a gente precisa, tá? Então coisas que estão ocultas, pode ser que elas venham à tona, pode ser que elas mostrem coisas novas aí pra gente. Então amanhã é um dia da gente mergulhar nessa parte mais oculta, nessa parte da intuição. Muitas respostas podem estar ali, preste atenção nos sonhos, certo? Dia de curar também das nossas feridas emocionais. A lua ainda estará em Escorpião, ainda vamos estar um pouco mais profundo. Na quarta-feira, a lua entra no signo de Sagitário, que vai estar fluente com o Sol em Leão, com Marte em Áries, 3 signos de fogo, né? Então o elemento fogo vai estar bombando aí na quarta-feira, trazendo pra gente uma energia do quê? De coragem, de entusiasmo, de vontade de fazer as coisas, de garra, né? Então vamos aproveitar isso e só tomar cuidado com a impulsividade, lembrando de Mercúrio nessa quadratura aí com Marte e da comunicação, que essa semana a gente tem que prestar muita atenção, tá? Na quinta-feira, a lua continua no signo de Sagitário, tá? Então a gente vai continuar ali com bastante otimismo, entusiasmo, vontade de fazer as coisas e só tomar um pouco de cuidado, né? Como tá com alguns aspectos aí desafiadores, prestar atenção de não se comprometer com coisas que a gente não vai poder fazer e ter um pouquinho mais de pé no chão, ok? Na sexta-feira, a lua ingressa no signo de Capricórnio, vai trazer um pouco mais de praticidade, para a gente lidar até com as nossas questões emocionais. Então pode ser que a gente esteja mais prático aí para lidar até com as nossas questões mais internas, que a gente olhe com um pouco mais de racionalidade, de praticidade para as questões que têm relação com as nossas coisas internas. Então vamos focar na nossa autorresponsabilidade emocional, saber que nós somos responsáveis por aquilo que acontece com a gente. Ninguém tem responsabilidade nas nossas emoções, certo? Se a gente está feliz, depende só da gente. Se a gente é infeliz, depende só da gente. Se estamos em situações que não estão nos agradando, cabe a nós sair dessas situações, ok? No sábado, a lua também vai estar no signo de Capricórnio, né? E forma aí uma quadratura com Marte em Áries, tá bom? Chamando a gente mais ainda para responsabilidade. Então é aquilo, né? Qual a sua responsabilidade na sua desordem interna? Qual a sua responsabilidade na desordem da qual você tem se queixado, né? Você está se queixando de alguma coisa. Olhe o quanto você tem responsabilidade nisso, certo? Isso no sábado, tá, gente? Então, comprometimento com a nossa transformação, comprometimento com o nosso interior, comprometimento com as nossas emoções. No domingo, a lua na parte da manhã, ela ainda vai estar em Capricórnio, a gente vai estar um pouco mais quietinho, ela sai, né, ela fica um tempinho ali de manhã fora de curso, então é o momento da gente realmente ficar quieto. Domingo, aproveita para fazer coisas para você, para cuidar, né, de você, ficar mais quietinho. E aí depois às 15 horas à tarde, né, às 15 horas, ela entra no signo de Aquário, chamando a gente para uma coisa mais de coletividade, uma vontade aí de fazer mais trabalhos coletivos, voluntariado até, querendo fazer coisas mais originais, diferentes, algumas modificações. Então vai ser um momento aí de trabalhos coletivos, o que nós podemos fazer pelo coletivo no domingo depois das 15 horas, certo? A gente vai estar voltado para isso. Lembrando que a gente pode fazer coisas pelo coletivo mesmo estando na nossa casa. Não precisamos sair, ainda não é o momento. Certo, pessoal?
eu separei aqui uma carta, né, falando hoje, trazendo uma mensagem para vocês. Como hoje nós estamos no quarto crescente, né, que é um dia em que o Sol se encontra com a Lua, fazendo ali uma quadratura, então eu trouxe uma carta falando do quarto crescente, que é essa carta aqui, gente, ó. Ou não tem vontade, certo? Então vamos falar um pouquinho, eu vou precisar colocar os óculos. Vamos lá. Toda decisão necessita de uma ação para ser efetiva. Somente você controla suas próprias decisões e a sua vida, desculpem, e a sua vida. Somente você, ninguém mais, tá? Tua paixão e a sua vontade determinam a altura do seu sucesso. Persista. Você é dotado de livre-arbítrio, você escolhe. E isso significa que você deve se concentrar em você mesmo em primeiro lugar e evitar colocar a sua vontade, os seus desejos, a sua felicidade na mão dos outros, tá? Eu tenho a vontade de fazer as mudanças que eu preciso. Então é isso. Eu tenho o poder, né, de fazer as mudanças que eu preciso na minha vida. É isso, gente. Muito obrigada. Uma linda semana para vocês. Se cuidem, cuidado com as comunicações, sejam amorosos. E a gente se vê na próxima semana falando um pouco mais aí sobre o céu da semana, tá bom? Um beijo bem grande e até semana que vem.